Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar um pouco sobre vaporizadores. Nesse primeiro vídeo, falando sobre história e um pouco de ciência envolvida no entendimento do funcionamento dos vaporizadores. Sabemos que os vaporizadores são dispositivos extremamente importantes na realização da anestesia inalatória e que vem sendo desenvolvido e melhorado ao longo de décadas, para não falar séculos, já que o primeiro inalador utilizado foi utilizado em 1846 por William Norton na primeira demonstração pública e registrada de uma utilização de um agente inalatório, no caso o éter. Foi utilizado por ele, utilizando um dispositivo bastante rudimentar, que foi então empregado, onde um frasco de vidro contendo uma esponja no seu interior, que era encharcada, era embebida com o agente anestésico o éter, e o paciente ia inalando aquilo ali até que se atingisse algum grau de anestesia, de torpor, hipnose, sedação, hipnose, para que se obtivesse, então, a possibilidade de realização de algumas cirurgias. Obviamente, um aparelho bastante rudimentar que não oferece a mínima condição de a gente saber quanto que a gente está dando de concentração para o paciente, não tem como controlar aquela concentração, se vai dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas isso foi bastante útil na época, já que não se dispunha de um recurso é, semelhante e não tinha nada melhor que isso para se fazer, para poder operar fazer alguns procedimentos que eram possíveis de serem realizados antes do surgimento dessa ideia da utilização do éter na forma de vaporizador, na forma de inalação. Com a evolução, cerca de 50 e poucos anos depois, Lomberg desenvolveu um outro dispositivo meio semelhante, um dispositivo de metal que mantinha a temperatura do líquido mais estável, já que há necessidade de manter uma temperatura constante, ou mais ou menos constante, para haver uma vaporização mais ou menos estável, mas que também não oferecia nenhuma chance de monitorização do que se oferecia ao paciente. Mais tarde ainda, Friedman desenvolveu em 1943 um outro dispositivo, um outro aparelho, que foi utilizado também com o mesmo objetivo, com a mesma função. E vários outros foram surgindo até que começou a aparecer algum grau de sofisticação e elaboração que tornava possível a mensuração ou o planejamento e execução de uma determinada concentração conhecida no fornecimento do agente anestésico inalatório. O primeiro grande marco foi o surgimento do Cooper Kettle, que era um misturador de gases e vapores, contando com a sabedoria, o conhecimento de que a pressão de vapor de um agente anestésico serviria de base para se calcular a concentração que poderia ser gerada num determinado recipiente chamado câmara de vaporização. Esse aparelho ainda um pouco complicadinho para ser utilizado, precisavam fazer cálculos para se saber quanto que você ia dar de fluxo para o vaporizador, quanto que ia dar de fluxo para diluir aquela concentração alta que sai da câmara de vaporização. Isso tudo porque o ponto de partida era o cálculo da pressão de vapor. A gente sabe que cada agente anestésico tem a sua característica físico-química e tem a sua própria pressão de vapor, a pressão que ele consegue produzir a partir da evaporação num recipiente fechado. Isso se explica da seguinte maneira: num recipiente fechado, um líquido qualquer é capaz de começar a liberar moléculas para a parte acima do nível do líquido, para a parte onde não tem líquido. Então, moléculas saem da parte da fase líquida para a fase gasosa, e mantendo uma movimentação permanente das moléculas que vão bombeando contra as paredes internas do recipiente. Isso acontece com gasto de energia, a necessidade de consumo de calorias para evaporação desse líquido. E essa energia vai ser tão mais alta
quanto mais difícil for de vaporizar, de se transformar em vapor aquele líquido. Isso se chama calor latente de vaporização. Precisa que haja um consumo determinado de caloria para que haja uma evaporação de uma determinada quantidade de líquido. E essa vaporização, então, mantém as moléculas na fase gasosa em movimentação mais intensa e o bombeamento com a parede interna do recipiente vai gerar uma pressão, que é chamada pressão de vapor. À medida que ocorre o equilíbrio entre moléculas que saem da fase líquida para a fase gasosa e da fase gasosa para a parte líquida, porque elas vão e vêm constantemente, utilizando essa energia de vaporização, e quando ocorre o equilíbrio entre moléculas que saem e que retornam à fase líquida, dizemos que atingiu a pressão de vapor de saturação. Essa pressão de vapor de saturação é o que é a base de cálculo para concentração que se obtém nessa fase gasosa na câmara de vaporização. Cada um anestésico tem a sua pressão de vapor, isso vai ser visto posteriormente, e com base no conhecimento da pressão de vapor de cada um dos anestésicos, a gente calcula a concentração que vai sair daqui, e isso é feito a partir da entrada de oxigênio num fluxômetro separado. Esse fluxômetro produz um borbulhamento aqui para a saturação plena do oxigênio que entra e vai sair daqui saturado de vapor anestésico, e quando a gente calcula quanto saiu de concentração do vaporizador, a gente, buscando atingir uma concentração clínica aceitável e segura para aquele paciente, a gente vai calcular quanto que a gente vai dar de fluxo de gases frescos, seja só de oxigênio, para misturar e diluir aquela alta concentração que saiu da câmara de vaporização, ou seja, oxigênio associado a ar comprimido ou associado a óxido nitroso. Mas tudo isso gerava muita complicação, muita chance de erro de cálculo, muita chance de vazamento, se houvesse alguma falha em algum desses fluxômetros, por exemplo. E esse tipo de vaporizador, que foi muito importante até para o conhecimento, e a partir dele foram elaborados outros modelos mais seguros, e surgiram os chamados vaporizadores de bypass variável. São vaporizadores extremamente elegantes e eficazes e seguros e acurados, que são capazes após a sua calibração, e cada um deles é calibrado para um determinado agente anestésico, baseado principalmente na pressão de vapor de cada um, e eles vão trabalhar, então, para gerar uma concentração sem que haja a necessidade de ficar executando esses cálculos complicados, que dependem de temperatura, inclusive, a gente tem que saber a temperatura, tinha, né, que saber a temperatura, tinha que saber a concentração alvo, tinha que saber um monte de coisa. Então, foi desenvolvido um modelo muito mais interessante de vaporizador, ele vem preparado da fábrica, calibrado. Obviamente, alguns deles têm que ser calibrados periodicamente, cada 6 ou 12 meses, para que haja a garantia de bom funcionamento. E aí foi se evoluindo, e a partir da elaboração de alguns protocolos de aceitação, principalmente pela a Sociedade Americana de Testes e Materiais, foram desenvolvidos padrões mínimos de utilização de segurança. Então, os vaporizadores hoje aceitáveis, eles precisam ter, é sabido que eles sofrem efeitos tanto do ambiente em relação à altitude, o tombamento pode levar a algum problema de comprometimento e da segurança do paciente. Então, é importante que, na maioria deles, se evite o tombamento quando eles já estão com alguma quantidade de anestésico local lá dentro, isso vai ser visto com mais detalhe. É preciso entender que existe a possibilidade de pressão retrógrada durante ventilação mecânica, tanto manual, ventilação controlada, tanto manual quanto mecânica,
uma pressão retrógrada pode atrapalhar um pouco naquela acurácia de maneira é, é, alternada na realização, na produção de uma concentração estática, mas isso é um problema menor. Entender que o fluxo de gases frescos, quanto muito alto ou quando muito baixo, eles podem tirar um pouco da acurácia desses vaporizadores e a composição dos gases frescos que vão ser utilizados para se misturarem aos vapores anestésicos também pode ter alguma influência sobre aquela produção de vapor e o carreamento do vapor anestésico para os pacientes. Mas são detalhes que são facilmente corrigidos e a atenção na utilização, principalmente em relação a se evitar o tombamento, faz com que a chance de riscos e complicações seja muito reduzida. Se entende que há uma margem de erro, que é mais ou menos na ordem de 25% daquilo que se preparou no dial, no botãozinho que prepara a concentração desejada, e lembrando sempre que esse botão ele vai ser também movimentado num sentido que é padronizado internacionalmente para se abrir, para se ativar, para aumentar a concentração desejada no vaporizador, há uma rotação que deve ser anti-horária, e para diminuir e até fechar o vaporizador, interromper a oferta do vapor anestésico, a movimentação em rotação horária desse botão do dial. A quantidade de anestésico dentro do vaporizador tem que ser visível, a gente tem que ter como olhar, como ver quanto que tem de anestésico ali. Isso deve ser checado sempre antes de começar a anestesia. Existe sempre o risco de, na associação de várias cirurgias, uma atrás da outra, você esgotar a quantidade de anestésico inalatório e você vai começar uma anestesia se você não observa. Você induz a anestesia, muitas vezes faz uma indução venosa, entuba o paciente, por exemplo, coloca lá na conexão com o tubo os dispositivos do aparelho de anestesia, e se não tiver anestésico local, o paciente vai acordar. Se você fez bloqueador neuromuscular, isso vai ser um estresse muito grave para o paciente. Deve ter proteção contra enchimento excessivo. Esse enchimento excessivo pode tornar insegura a utilização do vaporizador por risco de levar a concentrações muito elevadas. A gente vai ver isso com mais detalhe. A marcação da direção do fluxo deve ser presente para a gente entender para qual lado está indo o fluxo de gases frescos, levando o vapor anestésico para o paciente. O nome do agente anestésico deve estar impresso de fábrica no vaporizador, e a cor característica de cada um deles também deve ser utilizada. O vaporizador amarelo normalmente é do celfluorano, o roxinho normalmente é do isoflurano, e assim sucessivamente. Então, é importante que se respeite, que se entenda esse código de cor, para você não colocar o anestésico errado no vaporizador que você vai utilizar, que pode levar a tanto, dependendo da troca que se executa, a gente vai detalhar isso também no futuro, mas você pode levar tanto a uma subdose, levando o paciente a uma anestesia insuficiente, quanto, dependendo da troca, levar o paciente a uma sobredose com alterações hemodinâmicas e outras complicações possíveis. A física da vaporização deve ser muito bem entendida. Existe o calor latente de vaporização, que foi mencionado anteriormente, que é a quantidade de caloria capaz de mudar o estado de líquido para gasoso de de um determinado líquido sem alterar a sua temperatura. E quanto mais calor necessário para essa vaporização, mais difícil a vaporização. Então, esse calor latente ele é inversamente proporcional à vaporização. Só para você ter uma ideia, a maioria dos agentes anestésicos voláteis tem um calor de vaporização em torno de 30, enquanto a água tem um calor de vaporização de mais de 2.000 calorias por quilograma, por grama perdão, de líquido anestésico. Então, é muito importante
que se entenda essa questão do calor latente de vaporização. Quanto menor, mais fácil esse líquido se vaporiza. O outro conceito físico é a pressão de vapor. Quanto maior a pressão de vapor, mais fácil esse agente anestésico se vaporiza, porque ele vaporiza fácil, e como ele vaporiza fácil, ele gera uma pressão alta de vaporização no interior do vaporizador, na câmara de vaporização, ou de qualquer líquido onde ele de qualquer recipiente onde ele esteja, e então são diretamente proporcionais. Não que a pressão de vapor faça ele ser mais vaporizável, mas ele sendo, quando é o anestésico que é mais vaporizável, ele gera uma pressão de vapor maior. O ponto de ebulição é outra questão. Quanto maior o ponto de ebulição, maior a temperatura necessária para o líquido entrar em ebulição. O ponto de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor de um determinado líquido se iguala à pressão atmosférica. No caso da água, 100 graus Celsius. Os agentes anestésicos são muito menos, têm um ponto de ebulição muito inferior a isso. Por exemplo, o desfluridano, que é o que tem um ponto de ebulição mais elevado de todos os anestésicos inalatórios, voláteis, o ponto de ebulição é em torno de 22, 23 graus Celsius. Os outros são muito inferiores a isso. Então, eles vaporizam muito fácil. Quanto menor o ponto de ebulição, mais fácil é a vaporização. Quanto maior o ponto de ebulição, mais difícil é a vaporização. Um outro conceito na utilização de vaporizadores, e aí agora não é relacionado ao agente anestésico, e sim ao vaporizador, é o calor específico. Calor específico é a quantidade de caloria necessária para se aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de uma substância qualquer. Quando o calor específico é muito elevado, de um determinado metal, cobre, por exemplo, é mais fácil de se transferir a temperatura, é mais difícil de cair a temperatura daquele metal, e como esse recipiente não vai cair a sua temperatura muito, não vai ter a sua temperatura caindo muito intensamente, ele continua oferecendo calorias para o líquido anestésico. Porque quando o líquido anestésico ele se evapora, ele consome calor dele próprio e do seu recipiente. Se essa temperatura cai, a vaporização ela vai se reduzindo à medida que ocorre vaporização. Ou seja, supondo que a temperatura esteja em 20 graus Celsius, começou a vaporização, consumiu esse calor do líquido e do vaporizador, e se consome muito, vai ter menos calorias para evaporar os líquidos subsequentes, o líquido remanescente ali no vaporizador. Então, quanto maior o calor específico, mais difícil é resfriar o vaporizador, e aí a temperatura tende a ser mais constante. E a condutibilidade do material de que é feito o vaporizador também é importante. Se ele tem uma condutibilidade boa, ele transfere a temperatura do ambiente para dentro do líquido com mais facilidade, e à medida que ocorre a vaporização e ocorre a queda da temperatura no líquido, a parede do vaporizador vai transferir a temperatura, o calor que recebe do ambiente onde se encontra para o seu interior e para o líquido anestésico em consequência. São considerados aparelhos de anestesia obsoletos aqueles que não dispõem dos dispositivos de proporcionalidade entre oxigênio e óxido nitroso, como comentado nos dois primeiros vídeos de sistema de administração de anestésicos inalatórios, aqueles que não dispõem de mecanismos de proteção contra falha de fornecimento de gases, aqueles que não têm suprimento adicional de oxigênio, aqueles que não utilizam os sistemas de segurança, tanto do índice de PIN,
quanto aos índices de diâmetro das bitolas das conexões, mas em relação ao vaporizador, é importante que eles disponham de mecanismos que, se por acaso você vai utilizar no aparelho de anestesia mais de um vaporizador em série, ou seja, vai possuir, não utilizar, você não deve utilizar. Então, se você tem um suporte no aparelho de anestesia que dá para pôr mais de um vaporizador, é preciso que tenha um mecanismo que impeça a abertura de mais de um deles, para que os gases frescos não passem por um vaporizador, recolham ali vapor de anestésio e depois vai para o outro vaporizador para recolher mais anestésico. Então, você acaba dando uma sobredose. Então, isso deve ser impossível de acontecer. Então, existe o mecanismo interlock, que se por acaso tem um vaporizador do lado do outro, esse sistema impede que você consiga acionar mais de um ao mesmo tempo. Para você acionar um, você tem que ter o outro travado. Se você vai trocar, você tem que travar o primeiro e aí você consegue abrir o segundo. Obviamente, se você tem só um vaporizador no seu aparelho de anestesia, não precisa desse dispositivo. Então, existem uma série de recursos que são utilizados para obtenção de segurança na utilização do aparelho de anestesia, que não pode ter possibilidade de troca de gases fornecidos nas entradas na entrada para oxigênio, só pode entrar oxigênio, na entrada de ar comprimido só pode entrar ar comprimido, e na dióxido nitroso também só óxido nitroso. Então, existem mecanismos que são próprios para impedir a troca de fornecimento para a entrada errada. Existe a necessidade de ter essa proteção contra queda de pressão de oxigênio, com alarmes, inclusive, dispositivos que impedem a mistura hipóxica contendo altas concentrações de óxido nitroso, uma série de outros recursos que devem ser adicionados, inclusive a monitorização não só do aparelho, mas também do paciente, obviamente, em relação à parte ventilatória, saturação de oxigênio, capnografia, se você vai manter o paciente intubado, a possibilidade de utilizar analisador de gases para ver o que está entrando pela via aérea do paciente, em que concentração é importante também, mas em relação especificamente ao vaporizador, esse dispositivo interlock é de extrema importância para evitar acidentes com sobredose que podem ser fatais. Em relação ao assunto pressão de vapor e pressão parcial, são conceitos extremamente importantes no entendimento do funcionamento do vaporizador. Então, primeiro a gente vai falar da pressão de vapor. Pressão de vapor é a pressão que um determinado gás é capaz de exercer sobre a parede interna do seu reservatório. Então, isso aí, a gente normalmente, quando fala em vaporizador, considera-se a pressão de vapor ao nível do mar. Mas essa pressão de vapor, ela normalmente não se altera em outras altitudes. O que pode alterar a pressão de vapor é a temperatura, que se você der mais temperatura para aquele gás ou para aquele líquido que vai se vaporizar, esse aumento de temperatura oferece mais energia para o líquido ou o gás em questão, e aí acaba aumentando a pressão de vapor, mas a altitude não interfere. Mas a gente vai mais para frente entender como que a altitude pode interferir no resultado da utilização do vaporizador. Nesse primeiro desenho, nesse diapositivo, a gente tem um reservatório contendo apenas oxigênio a nível do mar, sem receber uma pressão adicional em suas paredes. Então, ele vai estar ali a 100% a nível do mar, sem oferta de mais dispositivos que ofereçam um aumento de pressão. Então, se ele está a nível do mar,
760 milímetros de mercúrio. Se por acaso você deixa não só o oxigênio, mas você deixa ar ambiente, o ar comprimido, insuflar, encher aquele reservatório e ainda mantém ali a pressão de 760, a gente sabe que no ar, a nível do mar, a gente vai ter 760 graus, perdão, 760 milímetros de mercúrio, mas a gente vai ter 21% de oxigênio nessa mistura que tem ali. Então, 21% de 760 vai dar 159,6 milímetros de mercúrio de oxigênio, que vai ser a pressão parcial do oxigênio a nível do mar. Por que que é essa pressão? Porque está a nível do mar, não recebe nenhuma pressão adicional, então a pressão é 760, e a gente sabe que é mais ou menos 21% a concentração de oxigênio no ambiente, no ar ambiente a nível do mar. Então, se ele está presente em 21%, 21% da pressão total de 760 vai dar essa pressão. O nitrogênio ele está muito mais concentrado, 78%. 78% de 760 vai dar 592,6 milímetros de mercúrio. É a pressão parcial do nitrogênio na atmosfera a nível do mar. E outros gases vão estar presentes, né, na ordem de mais ou menos 1%, que vai gerar uma pressão pequena, 7,6 milímetros de mercúrio. Isso na atmosfera, não no reservatório fechado. Considerando aqui um reservatório fechado, onde a gente mantém ali a pressão atmosférica de 760 também, não está exercendo nenhuma pressão adicional, e a gente tem nessa mistura isoflurano. O isoflurano oferecido aqui, nessa mistura, ele vai, com a sua pressão de vapor de 238, vai expulsar um pouco do oxigênio para ocupar o seu espaço devido a essa pressão que o isoflurano consegue exercer no momento da saturação, no momento em que há equilíbrio de quantidade de moléculas indo para a fase gasosa e voltando para a fase líquida. Então, no momento de equilíbrio, a pressão de saturação do isoflurano é 238 milímetros de mercúrio, então isso aí vai ser 31%, se você calcular isso em relação à pressão atmosférica, vai ser 31%. E é isso que acontece na câmara de vaporização dos vaporizadores. Imagine, então, se você pega ali essa mistura e já oferece para o paciente inalar uma concentração extremamente elevada, que pode ser letal para a maioria de nós. Um outro conceito importante em relação à pressão de vapor, como eu disse, a elevação de altitude não vai alterar a pressão de vapor, mas a temperatura interfere. Se você tira esse mesmo recipiente de uma temperatura de 20 graus Celsius, que estava gerando essa pressão de vapor do isoflurano de 238, e coloca esse recipiente a 10 graus Celsius, vai induzir uma queda da pressão de vapor do isoflurano, porque você vai retirar a energia cinética, já que você retirou a temperatura, retirou o calor, retirou caloria, que seria oferecido ali ao líquido e ao vapor para aumentar a energia cinética dessas moléculas. Como você diminuiu a temperatura, você tirou o calor, tirou a energia cinética e elas ficam mais fraquinhas, então a pressão de vapor vai reduzir também. Então, o oxigênio que estava ali a 69% e o isoflurano a 31%, a 20 graus Celsius, quando você colocar em 10 graus Celsius, você vai ter um aumento da concentração do oxigênio e uma redução da concentração do isoflurano, porque vai continuar aqui a pressão barométrica de 760, só que a pressão de vapor do isoflurano sendo reduzida, ele vai retirar menos moléculas de oxigênio daqui para reduzir, então, a sua própria concentração. Então, a pressão total exercida por uma mistura de gases, isso aí é enunciado de lei, a pressão total é igual à pressão
parcial de cada um dos seus componentes. Então, a pressão total aqui, a nível do mar, sem você exercer outra pressão adicional, vai ser 760 milímetros de mercúrio. E a pressão, a soma das pressões parciais tem que dar isso aqui. Se você reduziu a concentração do isoflurano porque reduziu a sua pressão de vapor, você vai, consequentemente, aumentar a pressão parcial do oxigênio. E é, a pressão parcial, como está demonstrado nesse gráfico aqui, então, ela tem influência da temperatura. Todos os agentes anestésicos que vão ser submetidos ao aumento de temperatura vão ter também aumento proporcional da pressão de vapor no interior do líquido, do recipiente onde se encontra. Então, temos aqui o desflurano, que já tem uma pressão de vapor bastante elevada, em temperatura de 20 graus Celsius, a cerca de 669, então ele praticamente já está vaporizando fácil, e se você aumenta a temperatura, ele vai poder vaporizar mais fácil ainda. Em relação aos outros, o fluorano e o halotano têm uma pressão de vapor parecida e eles vão caminhar mais ou menos juntos. Então, se houver uma troca, por exemplo, no vaporizador do isoflurano com o halotano ou vice-versa, não vai modificar muito o resultado da concentração ali, vai ficar em torno de 31. E se você trocar entre o enflurano e o sevoflurano, também não vai mudar muito, porque eles têm pressão de vapor bastante parecidas, então a concentração na câmara de vaporização não muda tanto. Mas se você trocar um desses que tem pressão de vapor muito alta e colocar no vaporizador desses que tem pressão de vapor muito baixa, você vai dar uma sobredose e pode prejudicar o paciente de forma bastante grave. O contrário, se você coloca um agente anestésico com pressão de vapor muito baixa num recipiente de vaporização que é calibrado para agentes de ponto de pressão de vapor muito elevada, você vai dar subdose e vai correr o risco de deixar esse paciente despertar no meio da anestesia. Então, temos muitos outros aqui, muitas outras variáveis extremamente importantes na atenção ao uso do vaporizador. Temos o entendimento de que ponto de ebulição, quanto maior o ponto de ebulição, mais difícil esse agente se vaporiza. Então, temos aqui o óxido nitroso, que tem um ponto de ebulição de menos 88,5, enquanto, por exemplo, o desflurano tem um ponto de ebulição de 22,8. Significa que o desflurano ele vaporiza muito fácil, mas o óxido nitroso ele já é gás, ele nem é vapor, né? Enquanto isso, por exemplo, o metóxiflurano tem um ponto de ebulição de 104, ele vaporiza muito pouco, e os outros se posicionam em pontos intermediários. A pressão de vapor também significativamente influenciando os efeitos de formação dos gases. Então, a gente tem o sevoflurano, que é em torno de 157, alguns livros falam 160, próximo do enflurano, que os dois vão gerar uma concentração próxima de 30% a 31% na câmara de vaporização, e o halotano e o enflurano ali, o halotano e o isoflurano perto de 240, levando a uma concentração é, em torno de 31%. Então, se eu falei diferente, o enflurano e o sevoflurano geram uma concentração na câmara de vaporização de 20% a 21%, e o halotano e o isoflurano geram uma concentração na câmara de vaporização em torno de 30% a 31%. Isso vai ser diluído depois, como vai ser visto posteriormente, para atingir a concentração clínica de utilização. Aqui, de novo,
é a observação das diferentes pressões parciais de diversos gases quando inalados. Então, a gente tem na inalação que o óxido nitroso ele vai entrar com uma pressão bastante elevada. Na fase de exalação, na expiração, ele vai ter uma pressão parcial também elevada, mas o oxigênio, ele entra com uma determinada pressão parcial, mas com uma concentração mais elevada do que sai no momento da expiração. Então, temos que lembrar que aqui, o final, a soma de todas as pressões parciais vai ter que ser 760, e a concentração, obviamente, total, 100%, vai ser distribuída a pressão parcial de acordo com a concentração presente daquele determinado componente. Agora, uma outra questão muito importante no entendimento da utilização do vaporizador é o entendimento do conceito de concentração alveolar mínima. Normalmente, a gente dá um valor de concentração para dizer que aquela concentração, que, segundo o conceito de Kahn, vai anestesiar 50% dos pacientes, né? Lembrando, Kahn é a concentração alveolar mínima capaz de tornar imóvel 50%, tornar imóveis 50% dos indivíduos submetidos a um estímulo nociceptivo padrão, uma incisão na pele. Então, a gente tem essa concentração padrão de CAN, o alotano em torno de 75%, o sevoflurano em torno de 2%, mas isso aqui é considerado essa concentração apenas a nível do mar. E essa concentração a nível do mar vai gerar uma determinada pressão parcial de inalação para gerar anestesia. Então, essa pressão parcial aqui é que é o importante para a gente entender. Essa pressão parcial tem que ser mantida em qualquer que seja o nível de altitude. Esses vaporizadores, em altitudes diferentes, eles vão gerar concentrações diferentes. Por exemplo, eu utilizo um vaporizador com sevoflurano a nível do mar. 2% eu ponho lá para começar a minha anestesia. Se tiver necessitando de mais um pouquinho, eu vou lá e abro mais o meu dial para aumentar um pouco a concentração de oferta. Atingiu a minha anestesia cirúrgica adequada, então vou manter aquilo lá. Isso a nível do mar. Esse mesmo vaporizador, que é calibrado no nível do mar, se eu utilizar a 3.000 metros de altura, ele vai gerar uma concentração menor. Mas essa concentração menor não é a minha preocupação. A minha preocupação é se essa concentração maior ou menor em altitude diferente, se eu vou conseguir manter a pressão parcial de oferta no paciente. Então, independente da concentração em outras altitudes, eu tenho que me preocupar em oferecer a pressão parcial, que é o que me importa, para eu ter potência anestésica para o meu paciente, tá? Então, o conceito de Kahn, quando a gente fala de concentração, é essa concentração a nível do mar. Se tiver fora do nível do mar, abaixo ou acima, aí eu tenho que entender. Isso aí vai ser explicado em outro vídeo. Em relação à pressão de vapor e concentração de novo, então a gente tem aqui que temos a pressão de vapor de cada um dos agentes anestésicos, e como eu falei, o alotano tem uma pressão de vapor maior na câmara de vaporização após a saturação de equilíbrio de pressões parciais, a saturação daquela fase gasosa, eu vou dar uma concentração ali de 30, 31, 32%, assim como o isoflurano, mas porque eles têm pressão parcial muito parecidas, pressão de vapor, perdão. Então, vai gerar essa concentração mais elevada. O sevoflurano, que tem uma pressão de vapor um pouco menor, vai gerar uma concentração de saturação na câmara de vaporização também menor. Isso aí tem que ser entendido que, após essa mistura dos líquidos, dos gases que entram, os gases frescos que entram no vaporizador, passam na câmara de vaporização,
Esse fluxo, ele antes de entrar na câmara de vaporização, ele na verdade ele foi dividido em dois caminhos. O fluxo de gases frescos, ao entrar no vaporizador, ele é dividido. Uma parte vai para o fluxo de bypass e uma parte vai para a câmara de vaporização. Depois que houver a saturação na câmara de vaporização, aquele fluxo que foi para a câmara de vaporização volta saturado com vapor anestésico para se misturar de novo com aquele fluxo que foi para a câmara de bypass. Então, isso serve para a diluição daquele vapor anestésico que sai em alta concentração da câmara de vaporização. E isso é feito de forma automática pela calibração que é feita em fábrica. Então, a calibração é justamente para quando a gente preparar lá 2, 3% daquele agente anestésico, o vaporizador ele já tem programado pela calibração quanto que vai de fluxo para a câmara de bypass e quanto que vai para a câmara de vaporização, atendendo ao que você preparou no de alta concentração que você quer. Bom, essa é a que temos também embaixo aqui algumas informações de dados físico-químicos dos diversos anestésicos de outra fonte, alguns variam um pouco, eu trouxe duas fontes justamente para a gente saber que esses detalhes, muitas vezes um pouquinho diferente de uma fonte para outra, devem ser considerados sempre como possíveis, mas no geral a gente tem que entender o que acontece, que é a pressão de vapor, qual a importância dela e por que o vaporizador não pode ser utilizado com um agente para o qual ele não foi calibrado. Então, terminamos aqui nosso primeiro vídeo sobre vaporizador. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deem um like aí, compartilhem. Muito obrigado pela companhia.